Marcos 10, 35, peço aqui a sua atenção, sua gentileza, o texto bíblico está projetado na tela. Então se aproximaram dele, Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Então, esses irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram para Jesus e disseram: nós temos um pedido. E qual era o pedido? E ele, Jesus, lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, nós queremos ser lá na tua glória, no teu reino, aqueles que vão ficar do seu lado, braço direito, braço esquerdo. E Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Jesus está se referindo aqui à sua morte. E eles passaram pela morte. Interessante que os discípulos foram martirizados pela fé. 40. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Agora o 41. Ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Gente, Tiago, João, barquinho, lembra dos discípulos? Esse João é o João da Bíblia. Esse Tiago é o Tiago que andou com Jesus. E os outros 10 ficaram bravos com ele. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. 43. Mas entre vós, discípulos, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E eu queria destacar esse versículo 45, que eu queria que nós lêssemos todos juntos. Leamos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus se referindo a si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo compreensão da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus. Quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos ensine, nos instrua na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não? Tá. Obrigado, Marcão. Eu pergunto para você: quem é Jesus? O próprio Jesus se definiu aqui nesse texto como o Filho do Homem. Quando em hebraico, principalmente no conceito hebraico, nós temos a palavra bar não é boteco, bar em hebraico quer dizer filho. Bartolomeu, ou Ben, também quer dizer filho. Beniamim, filho da mão direita. Então, quando nós lemos bar ou Ben em hebraico, nós estamos falando de filho. Quando a palavra de Deus fala filho do homem, isso significa da mesma natureza de. Jesus Cristo é da mesma natureza do homem. Deus se faz
homem. Quem é Jesus? Jesus, em primeiro lugar, a Bíblia aponta que ele é Deus. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A Bíblia diz que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais, de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, preste atenção, pelo qual também fez o universo, criou o universo. Jesus não é só Deus, como a Bíblia diz, mas ele é criador de tudo que há. Muito interessante isso. Ele é criador. E aqui pegando a nossa aula aqui, estava conversando com a Andréa de Paula aqui pouco tempo antes do começo da nosso culto, da aula de hoje. Muitas pessoas falam, o que é fé? Bom, fé é o sobrenatural, é verdade. Fé eu preciso então entender que é um passo assim que eu vou dar para ver se eu chego mais próximo daquilo que eu posso ter e que o chamado Deus, o divino, pode fazer por mim. Mas fé também, a Bíblia define em Hebreus 11:1 que fé é convicção de fatos que se não veem. É certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. A palavra certeza, presta atenção, certeza e convicção estão atreladas à definição de fé na Bíblia. E aí então, eu fico pensando, mas e o sobrenatural? Eu nunca vi Deus. Como que Jesus fez? Eu quero dizer para você, eu vou repetir o que eu argumentei aqui hoje de manhã, que você tem muito mais fé do que você imagina. Querem ver? Quem aqui toma algum tipo de medicamento, qualquer, faz uso contínuo de algum medicamento? Bastante gente. Aí você vai lá na farmácia e fala assim, eu quero então aqui tomar o medicamento tal. Porque a doutora Ana Beatriz Paulovski me receitou e eu tenho que tomar esse medicamento aqui. Quem aqui, ao receber o remédio, diz assim para o farmacêutico, muito obrigado, eu vou levar o medicamento que o senhor acabou de me vender para um laboratório de análises clínicas para ver se esse remédio ou esse medicamento, minha filha está fazendo farmácia, esse medicamento está de acordo com as especificações da bula. E estando de acordo, dependendo do resultado do laboratório, eu volto aqui e compro o remédio. Algum de vocês faz isso? Vocês são pessoas de fé. Quem aqui está num trem, o trem vai entrar no túnel, joga o ticket pela janela e pula do trem porque o trem vai entrar no túnel. Alguém faz isso aqui? Por quê? Porque você tem fé que o engenheiro que projetou aquele túnel fez para que o trem passasse ali. Quem aqui está dirigindo numa autoestrada, tem aquela seta, curva para a direita e desconfia e fala assim, não vou para a direita, vou para a esquerda, porque o cara que pôs aquela placa ali está querendo me enganar. Experimenta fazer isso. Ou você não tem fé. Ou você vai abastecer o seu carro, você fala assim, eu quero R$100 de etanol, porque não está tão caro igual a gasolina. Aí você tem certeza que ali não é mingau de fubá, mas é etanol. Porque você tem fé que alguém pôs etanol no seu carro. Aí você vai duvidar de Deus. Tudo bem, há controvérsias. Mas geralmente pode ter um aditivozinho ou outro, né? Um vaporzinho a mais. Aí vocês conversam lá com o pessoal da área. O Márcio não está aí para se defender mesmo, né? Mas vocês entendem que nós temos fé? Eu lembro do Tiago Carreiras, uma devocional dele aqui. Ele falando que ele sentou para cortar o cabelo, fazer a barba, eu não lembro. Aí o cara pega aquela navalha e vou fazer a barba do Tiago. E o Tiago ficou pensando assim, e se ele acertar minha jugular? Mas a fé que o Tiago tem daquele irmão é tão grande que ele sentou e tinha certeza que aquele profissional iria fazer a barba dele. E nós muitas vezes não nos sentamos no divã de Deus para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. E a Bíblia define que fé é certeza e convicção. Sabe por quê? Deus não te abandonou aqui.
Os grandes filósofos da história, vou citar um chamado Voltaire, dizia: a natureza grita que Deus existe. Rui Barbosa, jurista brasileiro, disse: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Porque a natureza grita, fala que Ele existe o tempo inteiro. Os grandes da história. Isaac Newton, cristão. O pai da genética, Mendel, cristão. Então a fé não é coisa de ignorantes. Há um Deus criador e a Bíblia dá um nome para esse Deus criador. Jesus de Nazaré criou tudo o que há. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quero dizer uma coisa para você com muito carinho. Se você frequentar bastante aqui, você vai ver quem nós somos. Pecadores. Você vai ver grandes virtudes, porque nós nos esforçamos para isso. Muitos aqui se esforçam, mas você vai ver defeitos, a começar por este que vos fala. Mas aqui nós temos uma luta para que você veja esse Jesus, o Criador, o Deus de todas as coisas, o Senhor de tudo o que há. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus Cristo diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vocês creem em Deus, crede também em mim. Igualdade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Replicou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus Cristo respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe fica incomodado. Como assim? Caminho, verdade, vida? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz para Filipe de forma taxativa: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Nós acabamos de cantar aqui que Ele é o príncipe da paz, mas Ele é o Pai da eternidade. Deus de alguma forma pisou aqui. Deus veio aqui. O Criador veio aqui e sem Ele nada do que foi feito se fez. E ao encarnar-se, cumpre-se Isaías 9,6. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E até onde eu sei, todo príncipe, ele tem o direito a ser rei um dia, pelo menos o primogênito. Piada interna. A rainha foi para o vinagre, como disse o Ferreira. O príncipe Charles virou rei. Uma hora ele vai para o vinagre, aí vem outro, vem o Harry, sei lá quem. Mas príncipe é rei. Ele é o príncipe da paz, porque Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ao assumir o seu trono, toda a humanidade verá isso. Mas Ele se faz homem. O Filho de Deus, que é Deus, um com o Pai, vem aqui. Por que Deus veio aqui? Por que Deus pisou aqui? Já parou para pensar que foi por tua causa? Por minha causa? E a Bíblia diz que Ele é o Filho do homem, da mesma natureza humana. Homem, 100% Deus. Olha aí. Nascido de mulher. Lá em Gênesis 3:21 já diz que a mulher daria uma semente que socaria a cabeça da serpente. Que ele seria da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, seria semita. Seria profeta semelhante a Moisés, morreria em cruz, entraria em Jerusalém montado num jumento, que ele nasceria em Belém, Miqueias 5:2. Ele, Jesus, então é nascido de mulher. Quem aqui é mãe vai interpretar o que eu vou falar de uma forma muito tranquila. Você lembra quando você tomou aquele menino, aquela menina nos braços pela primeira vez? Como você se apaixonou por aquela criança?
Até a primeira noite que teve aquele choro e você queria dormir. De quebrar os vidros. Mas você pacientemente pegava aquela criança, não se levava pelos seus sentimentos. E ali acalmava aquela criança. E quando aquela criança ia dormir, aí de repente um cheiro diferente. Tinha que trocar a fralda às 3 da manhã. E você continuou amando aquela criança. Até a hora que a mãe não aguentou, ela deu uma cotoveladinha no pai assim e falou assim: agora é a sua vez. E o pai vai lá pacientemente, pelo menos a grande maioria dos pais normais, fazem a mesma coisa. Jesus de Nazaré viveu essa situação como um bebê no colo de uma mãe. O Criador, que é Deus, se faz um bebê no ventre de Maria. Maria toma pelo braço, Maria a limpou, Maria deu de mamar. Já parou para pensar nisso? Ela esperou 9 meses por aquela criança. Ele aprendeu a falar. Ele viu José trabalhando na carpintaria, acho que ele quis trabalhar também. Ficou talvez sentado num banquinho vendo José aplainando uma madeira e ele ali olhando. Eu não imagino o Senhor Jesus dizendo para os pais: eu sou Deus e eu quero ordem nessa casa. Nunca. A Bíblia diz: e ele lhes era submisso, nascido de mulher, nascido numa estrebaria, como um cordeiro. Sua primeira visita foi pastores. Pastores chegaram lá. Sabe por quê? Tinha nascido cordeiro, e o cordeiro foi colocado numa manjedoura, onde as ovelhinhas são colocadas, e ali eles comem aquela palha. Perseguido por um governador que matou crianças em Belém, talvez muitas delas poderiam crescer com Jesus e ser coleguinha dele. Já parou para pensar nessas nuances? E Jesus então tem que fugir. Com 2 anos de idade ele é visitado pelos magos. Os magos nunca estiveram na estrebaria, viu gente? Pastor, verdade. Chegaram 2 anos depois. E ao chegarem lá, viram a criança, não era bebê, era criança, 2 aninhos. Entregaram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Por quê? Porque carpinteiro não tem dinheiro para fazer uma viagem para o Egito, gente. Provisão de Deus para que eles pudessem fugir do governador mau. E Jesus fica no Egito, e para cumprir a escritura, do Egito chamei meu filho, e ele então é criado em Nazaré. Em Nazaré, sujeito aos pais, rejeitado pelos seus, muitas vezes. Foi tentado em todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não pecou, mas ele foi tentado em todas as coisas. O único que foi tentado pelo diabo, pelo inimigo, pessoalmente, cara a cara, e dialogou com Jesus. E ele, Jesus, tendo vencido todas as coisas, ele pode socorrer os que são tentados. Das 3 tentações, para mim, aquela que pegou mais foi o diabo falar para um homem que 40 dias em jejum transforma pedras em pães. Jesus podia fazer isso ou não? Sim, podia. Por que ele não fez? Porque ele nunca agiu como Deus para benefício próprio, sempre pensando no outro. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sendo assim, a prerrogativa divina foi para curar, abrir os olhos dos cegos, restaurar a dignidade de uma adúltera, restaurar a dignidade de uma mulher mal falada na sua cidade, 2 vezes. E uma delas chorou aos pés de Jesus, porque ela não tinha mais nada para dar para ele, a não ser lágrimas. Ou de um corrupto cobrador de impostos. Um homem com uma mão mirrada, ressequida, no centro da sinagoga. Ele, Jesus, abriu os olhos dos cegos. E ele é criador ou não é? É. Um deles falou assim: Jesus, eu quero ser curado. Jesus cospe no chão. Você sabe o que significa cuspir no chão na cultura hebraica? Rejeição.
Rejeição. Eles cospem. E Jesus, então, o cego fala, eu quero ser curado. Jesus cospe. Eu fico imaginando o cego. Já era. Jesus vai lá e faz um barro. Vai no olho do cego, faz assim. E diz assim, vai no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Você sabe o que Jesus fez? Ele fez um olho na hora. Do barro ele fez um olho na hora. Ele é criador. Acalmou uma tempestade, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim do encontro da vida com a morte. Porque estava passando lá então um féretro, né, um cortejo fúnebre, e Jesus se depara com aquela situação, todo mundo chorando, e era o filho único de uma viúva. Imagina o menino, arrimo de família. E ele morre, aquela senhora, então agora perdi meu filho, meu amado, aquela que ele tomou nos braços, e ele não estava mais ali. E Jesus diz para aquela mulher, não chora. E ele restitui aquele menino para ela. Porque ali foi o encontro da vida em direção à morte. Não é isso que Jesus veio fazer? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus anda por um raio de 300 quilômetros, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, libertou possessos, libertou o gadareno, e agora, tempos depois, Jesus Cristo é preso, traído, açoitado, coroado de espinhos, crucificado. Alguém me mandou aqueles vídeos que a gente recebe, eu recebo mais ou menos 1287 por minuto. Alguns são bons, eu gosto de ver quando eu tenho tempo. Mas um pregador dizendo que o maior pecado da humanidade foi crucificar o Filho do Homem. Ao mesmo tempo, Deus é poderoso para transformar o mal em bem e fazer desse grande pecado contra o Filho do Homem a salvação eterna da sua alma. E agora Jesus é crucificado. Para quê? A gente aprende, né, no seminário, né, Marcelão? Você derrapou no grego lá, né? Vai daqui, vai de lá, faz exercício, faz exercício. E aí eu gosto das palavras, né? Eu fui analisar Marcos 10:45 no grego. Eu achei muito interessante. O Filho do Homem não veio para ser diaconeo, mas ele veio para diaconeio. Nós ordenamos os diáconos aqui, investimos autoridade sobre eles. Porque se tem um ministério que é o mais parecido com o Senhor Jesus dentro da igreja, com todo respeito aos pastores presentes, aos presbíteros, é a diaconia. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque isso é bem próximo ao Mestre. O Filho do Homem veio para servir. Eu fico constrangido quando eu vejo o Jadiel passando a vassoura na igreja. Às vezes arranca a vassoura da mão dele. Está preocupado com a minha saúde? Não, eu quero ser parecido com Jesus. Dá essa vassoura aqui. A gente precisa fazer isso mais vezes. Entende? Claro que todos os ministérios são importantes. Vocês entendem porque eu estou dando essa ênfase hoje. O Filho do Homem veio para servir. Esta é a palavra, diaconeio. Eu nunca tinha percebido isso, eu fiquei encantado. Meu Jesus veio para ser diácono. Claro que ele veio para ser pastor. Claro que ele veio para ser bispo, presbítero das nossas almas, eu não duvido disso. Mas quanta humildade. O Criador pisa aqui por amor a mim, para me servir. Esse Jesus que lava pés dos discípulos. Pé cheio de poeira. Eu não sei se Pedro tinha chulé, mas Jesus vai lá e lava o pé dele. Talvez ele não queria por vergonha, a gente não sabe. Mas é esse Jesus que vem aqui, ele pisa aqui, ele anda aqui, por mim.
Irmãos, nós somos adultos aqui, a grande maioria, e já adolescentes com entendimento. Jesus passa por todas as privações e necessidades humanas. Vocês me entendem? Por amor a mim. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então não é quando nós pregamos, não é quando nós ensinamos, não é quando nós exortamos, não é quando nós presidimos, mas nós somos parecidos com Cristo quando nós servimos. Quando nós servimos com amor, com humildade, sem alarde, sem marketing pessoal, sem soberba, mas em amor. Eu estou muito longe de ser como Jesus é. Mas eu estou muito perto dele porque ele me amou e sendo quem eu sou, ele se entregou por mim na cruz do Calvário. Leandra, você que nos visita, você com a mamãe, eu quero dizer que Jesus te ama muito. Essa igreja nós não falamos de nós, mas dele. Ele ama muito você, ama muito a senhora, a sua mãe. E nós queremos dizer isso com muito amor, que você o conheça. Ele te ama muito. Foi para você que ele veio. Que Deus abençoe todos vocês. E lembre-se, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que Ele o abençoe. Amém?